Olá, amigos, no ar, a 21ª edição do Zuca e Tuga, o único canal do YouTube do mundo que fala do futebol português e do futebol brasileiro e conexões. É uma invenção minha, Caco da Mota, e do meu amigo João Almeida Moreira, português, que é correspondente da bola no Brasil, mora no Brasil, mas é português, e a gente fala da linguagem portuguesa do Brasil, de Portugal, e essa conexão que temos no futebol, tem muita ligação, e é sempre interessante. Estamos fechando um ano já, uma primeira temporada, e podemos projetar já 2025, não é mesmo, João? Tudo bem? Tudo bem, Caco? É isso mesmo. Vamos já projetar o próximo ano, porque aqui no Brasil o futebol agora tem uma ligeira parada, embora haja notícia toda hora de contratações, reforços, saídas, etc. Mas é evidente que de jogo julgado há uma ligeira parada aqui no Brasil, então vamos já projetar 2025, começando talvez pelas seleções dos dois países, e começando pelo país onde ambos moramos, né, que é o Brasil, que tem aí eliminatórias da Copa para confirmar a chegada na Copa de 2026 dos Estados Unidos, México e Canadá, mas ainda não está no ponto e, portanto, convém começar a jogar de uma forma um pouquinho mais mecanizada, né? Para não haver qualquer tipo de surpresa, uma vez que os jogos são difíceis. A gente já tem aí a lista, já tem aí a tabela, né, Caco? Os Uh, 3 primeiros jogos são muito difíceis. Logo na primeira rodada, vamos dizer assim, uma rodada de 2 jogos, né, que é a rodada de março, Colômbia em casa e nada mais nada menos que a Argentina, campeã do mundo e maior rival do Brasil, fora de casa. E depois, por aí segue, com o Equador em junho já, que é uma seleção boa e que, convém lembrar, foi punida com 3 pontos e, portanto, a classificação do Equador está adulterada, estaria mais à frente. Depois Brasil-Paraguai, Brasil-Chile, Bolívia-Brasil, já na rodada de setembro, aí sim, aí é calma. Mas agora vai começar logo em grande e pode ser que com Neymar, sem Neymar, enfim, há muita dúvida no ar, né, o Caco? O Brasil, o problema do Brasil é em relação a si próprio, porque no confronto direto, se ele está melhor, ele briga com a Argentina. Sim. O que está acontecendo nessas eliminatórias é o que aconteceu na passada com o Tite e o Brasil muito à frente. Mas isso não significa muita coisa, porque a Argentina começa a Copa perdendo e depois é até campeã mundial. Ninguém acreditaria que a Argentina poderia ir melhor até que o Brasil, mas são sempre duas seleções de camisas pesadas e que mandam no continente sul-americano há muito tempo. Em um certo período tinha o Uruguai, mas isso muito antigamente, falava a Copa do Mundo a ter um jogo em 2030, com o estádio centenário, abrindo a Copa, mas sendo em Portugal. Mas eu vejo que o Brasil depende muito dessa questão do encaixe do Dorival, o Brasil acreditar na seleção e parar um pouco com a pressão para cima da seleção. Eu não estou pedindo isso, estou dizendo que seria importante que houvesse isso, mas a seleção tem que jogar mais. Mesmo sem Neymar, a gente pega, por exemplo, aquele que poderia ser o protagonista e não está sendo, Vinícius Júnior não é o mesmo jogador na seleção que a gente vê no próprio Real Madrid como candidato a melhor jogador do mundo, ou pelo menos é top, no mínimo top 3, top 5 do mundo hoje como jogador de futebol. E na seleção ele não é isso, não tem sido isso. Mas tem aí uma melhora do Rafinha, até mudando de posição, tem tantos outros jogadores. O Dorival, ele tem feito um trabalho que deveria ter sido feito há mais tempo, mas é que ele substitui Fernando Diniz num mandato relâmpago, e os dois estão substituindo um trabalho há muito tempo que era do Tite. Então essa virada de chave é difícil, e sempre sob a pressão de que um estrangeiro e Pepe Guardiola, que agora renova o contrato para 2027, ou seja, ficaria para a próxima Copa, essa pressão, o Ancelotti que se falou, e para mim foi um papelão do Brasil aquilo, mais um papelão da CBF, mais um erro de dar a entender que havia, ou se houve uma ligação, um contato, nunca tinha nada de concreto com o treinador. Então, o Dorival precisa ter tranquilidade para trabalhar. A gente pode criticar a seleção brasileira pelo que tem feito. Eu gosto do Dorival como profissional, sério.
Acredito que tem técnicos hoje melhor preparados fora do Brasil, e até mesmo o Tite era melhor que o Dorival, por mais que perdeu 2 Copas do Mundo, mas o Tite melhor preparado que o Dorival, mas ele precisa ter essa tranquilidade. Não é um ufanismo, mas o Brasil, se temos o Dorival, estamos com ele, que dê tranquilidade, e aí é o problema a CBF não dar tranquilidade para ele trabalhar. E se vai ou não encaixar o Neymar vai depender muito da questão física. Agora, o Neymar, mesmo que não seja um jogador como o Messi é para a Argentina, e nem tanto a gente pode comparar mais, vamos fazer o Zucca e Tuga aqui. O Cristiano, ele pode ser o Cristiano Ronaldo do Brasil. Mas ele tem que aceitar isso. O Cristiano me parece muito maduro nesse aspecto. Claro que ele não vai gostar tanto de ficar no banco, mas sabe e tem maturidade suficiente e preparo físico acima da média. Jogando, inclusive, no mesmo mercado do Neymar, ele é muito competitivo. Eu vejo os jogos do Al Nassr, ele é muito acima fisicamente de grandes jogadores com a idade que está, fazendo gols, buscando um recorde. Mas eu não sei afirmar que seleção brasileira é hoje, porque, para completar o meu raciocínio, o Dorival ainda está fazendo uma pescaria de jogadores, um destaque do Botafogo ali, o Luiz Henrique, que merece uma convocação, o Igor Jesus. É um trabalho inicial, e esse é o problema, tendo já de cara agora, para mim, ele está na corda bamba para esses primeiros jogos. Se ele perde, e não é difícil perder para a Colômbia e a Argentina os 2 próximos jogos, eu não acredito em continuidade do Dorival Júnior. Ele não continua no cargo, nem pela avaliação do seu trabalho, mas pelo resultado e pelo que a CBF tem feito, muito parecido com várias administrações do futebol brasileiro, que é da nossa cultura. Se ele começa perdendo os 2 primeiros jogos, e é vexame a posição que o Brasil está na tabela, o Dorival não continua. Então depende também dele e dos jogadores entregarem com ele algo que até agora o desempenho do Brasil tem sido muito ruim. É uma das piores seleções dos últimos anos em termos coletivos e mental. Ela não se impõe. A camisa da seleção brasileira não pesa mais contra adversários da América do Sul que antes temiam enfrentar a seleção brasileira. E hoje ninguém tem medo de encarar o Brasil. Uma das incógnitas vai ser essa do encaixe mesmo, e do encaixe especificamente do Neymar, né? O Neymar eu não vou dizer que é um problema, porque o Neymar nunca é problema. O Neymar está mais para solução do que para problema, pelo menos dentro do gramado. Mas a última vez que ele jogou pela seleção foi em outubro de 2023, há mais de um ano. E, portanto, se ele jogar, por exemplo, com a Colômbia, começando do banco, ou mesmo sendo titular, já vai passar 1 ano e meio, né? 1 ano e meio sem Neymar na seleção. A última vez que ele jogou era outro treinador, Fernando Diniz ainda. Jogava o Casemiro e o Gabriel Jesus no 11, né? Que são hoje em dia cartas fora do baralho, aparentemente. Vamos ver se podem ainda voltar, são bons jogadores, logicamente. Ou seja, foi muito tempo sem Neymar. E Neymar não é um detalhe, né? Neymar, se entra em campo, vai mudar um pouco o jogo para jogar um pouco para ele, por mais que o Vinícius Júnior hoje em dia seja um jogador mais importante no mundo. Então, tudo isso são desafios, eu não digo problemas, né? Porque, repito, o Neymar não é problema pelo que joga, mas são desafios para o Dorival Júnior. Sendo que, ainda por cima, o Dorival Júnior está, como você disse, com uma cotação baixa, né? E se não ganha... Eu faço uma pergunta para ti, João. Quem são os titulares assim do Brasil, sem o Neymar agora? Quem são aqueles jogadores que a gente afirma, esses têm que estar na seleção? Além do Vinícius Júnior, quem mais? Então, nas posições, até no gol se discute. O Brasil tem que ter um 11 urgente. Isso o Dorival tem que fazer, ele tem que ter um 11 urgente. Eu acho que... E depois mudar 2 ou 3 peças. Eu vejo um jogador que cresce demais no meu conceito, que deveria ser titular, e gosto muito desse jogador, que é o Gerson. Gosto demais do Gerson. Sim, eu acho que de zagueiros o Brasil está muito bem servido agora, porque tem o Éder Militão e o Marquinhos, seriam a partida dos titulares, e ainda tem aquele Gabriel Magalhães, que está jogando muito lá no Arsenal, e outras opções.
Mas de resto, nas laterais, como a gente tem falado, tem sido um problema, né? E olha o Brasil, né, que era especialista em arrumar 4 ou 5 laterais extraordinários ao mesmo tempo. Alguns jogadores de nível mundial, como Roberto Carlos e Cafu, e depois no banco ainda ficavam 2 ótimos, e depois fora da seleção ainda ficavam mais 2 ou 3 opções ótimas. Agora não tem aqueles laterais, não que não sejam bons, mas que ainda não tem aquele peso, né? Da gente dizer, nossa, são esses. E no meio campo é aquela história, tem insistido no Bruno Guimarães, tem insistido no Paquetá, quase sempre, que são bons jogadores, sem dúvida, têm jogado bem lá na Europa, mas a verdade é que também não há ninguém ainda que tenha agarrado o lugar. Eu acho que quem agarrou o lugar foi o Rafinha, pelo que tem jogado no Barcelona e na própria seleção. Eu acho que já é difícil tirar o Rafinha. Como é difícil tirar o Vini Júnior, fica um pouco complicado para aqueles que têm jogado nos últimos jogos, que é o Savinho e o Igor Jesus, tendo em conta que o Neymar está vindo, né? Um deles vai ter que sair. E se sai o Igor Jesus, que é outra posição, é mais centroavante, quem sabe Tem o o Dorival Rodrigo também, né? e o Rodrigo, dá o Rodrigo, né? Quem sabe o Dorival não arruma ali um ataque muito mais móvel, sem aquele centroavante ali de área, para caber Neymar, Vini Júnior, Rafinha, Rodrigo, um quarteto assim. Tem o Savinho tem entrado bem também, não sei se tem, claro que não tem o mesmo peso ainda, mas enfim, são desafios Mas para o. olha como a gente, tu largas um talvez, quem sabe, a gente não tem uma base Não tem. de seleção, uma estrutura. Até a zaga, são tantas opções, tá? Mas tá na hora de definir. Isso é um papel. Quando começar o ano, o Dorival ele pode ter no banco um Savinho, se ele ou é titular, ele pode ter, mas ele tem que definir a seleção. Ele tem que começar com os melhores o ano. E o É. Neymar é uma opção. No banco, certamente, para começar, porque fisicamente ainda o ritmo pode ser complicado. A não ser que ele comece com ele e esteja fisicamente bem. Eu não vejo ele começando. Essa peça é que vai ser chave. Quando que o Neymar vai entrar na seleção, em que lugar ele vai entrar, em que posição ele vai entrar, onde o Rafinha está muito bem numa posição mais atrás, como joga no Barcelona. Então, tu tem Gerson, Rafinha, Vinícius Júnior, o Rodrigo estava bem, mas um extrema mais veloz é o Savinho. E os laterais, quem são? E o goleiro, voltando o Alisson, vai ser ele mesmo? Vai trocar o goleiro? Muita gente questiona o Alisson porque não ganhou Copa do Mundo. Sempre se coloca a culpa no que o goleiro não serve. O goleiro que não ganha a Copa do Mundo, ele não serve. Mas às vezes, quando entram os outros, também não substituem. Então, são muitas dúvidas nesse aspecto. O Dorival precisa definir e deixar 2 ou 3 posições em aberto para disputar. Não dá para começar um jogo com paquetada e o outro jogo já é outro jogador. O que eu penso é isso. Tá na hora de começar a encaminhar, nem que lá em 2000, provavelmente na Copa, muita coisa pode mudar, mas é que nessa arrancada das eliminatórias já é Copa do Mundo, já é uma fase da Copa em que o Brasil precisa se impor com uma estrutura de time escalada pelo Dorival. Vai parecer, se ele começar a mudar demais, que não está tendo convicção, está fazendo muito vestibular. Acho que isso chega. Essa é a crítica que eu faço para o Dorival. Até porque quando você tem o 11, ou 12, ou 13, você trabalha taticamente uma estrutura de como você quer que o time jogue. Depois, para encaixar peça, machucou um ponta, você tem outro para colocar no lugar, porque a estrutura está fechada. Então tá na hora de ter o 11 taticamente a sua estrutura para poder, em cima disso, fazer uma seleção brasileira. Se não tiver isso, corre o risco de perder os 2 primeiros jogos e ser demitido da seleção. E aí eu não sei quem vai ser o técnico, vão buscar no mercado um português. Uh, eu não sei o que vai acontecer com a seleção. Estou muito preocupado, João. Sim. Portugal, tem alguma preocupação parecida ou não? Não desse tamanho, né? Mas até porque tem cumprido mais ou menos o que é pedido o selecionador português, Roberto Martínez, espanhol, que embora não seja muito do meu agrado, porque é muito conceptual, muito põe ali umas posições um pouquinho, os jogadores umas posições um pouquinho modernas demais para o meu gosto, e olha que eu não sou muito conservador nisso, eu entendo que o futebol é cada vez mais científico, mas há ali umas alterações que não se entende muito bem. Bom, mas de qualquer forma, Aqui eu se usa tenho... a expressão, né, e você conhece bem morando no Brasil, é o professor Pardal, né, aquele da história em quadrinho, do gibi também que se fala.
Mas daqui a pouco é um língua que nos desune isso, que é Não, o professor Pardal, é o cara que inventa muita coisa, né? eu sei quem é o professor Pardal e encaixa bem no Roberto Martínez, é o professor Martínez. E agora, ele tem cumprido mais ou menos, né? Na Copa, na última Copa, chegou nas quartas de final, né? Perdeu para a França nos pênaltis, enfim, é um trabalho médio. Portugal, em Eurocopas, eu acho que o Portugal já pode aspirar a uma final como objetivo, uma final, e em Copa do Mundo o objetivo ótimo é uma semifinal. Vamos ver como é que vai ser. Entretanto, há uma outra competição, que é a Liga das Nações, inventada há pouco tempo, e que por acaso Portugal ganhou a primeira edição, e portanto ficou com alguma tradição nessa competição, e onde vai jogar dia 20 e 23 de março, portanto, no mesma hora mais ou menos que joga o Brasil com a Colômbia e a Argentina, vai jogar com a Dinamarca o acesso depois ao quadrangular final. Se Portugal vencer a Dinamarca, joga com o vencedor do confronto entre pesos pesados, Alemanha ou Itália. Entretanto, se vencer a Alemanha ou a Itália, Portugal jogará a final com os Países Baixos. Aqui no Brasil ainda se fala Holanda, mas lá na Europa a gente já fala Países Baixos, porque o próprio país pediu para ser chamado Países Baixos. Portugal joga com Países Baixos, Croácia, França ou Espanha. Enfim, muitas dúvidas ainda, porque há muitos jogos para disputar. Mas o importante é Portugal vencer a Dinamarca, não só por questão de Liga das Nações, mas também por questão de eliminatórias da Copa. Porque se Portugal ganhar a Dinamarca, entra no grupo F das eliminatórias da Copa. Se perder, entra no grupo C, ou seja, está tudo dependente umas coisas das outras. Agora o futebol europeu está meio complicado também com essa história da Liga das Nações. As chaves ou grupos em que Portugal pode calhar ganhando a Dinamarca ou perdendo com a Dinamarca não diferem muito em termos de dificuldade, na minha opinião. Ou seja, se Portugal perder com a Dinamarca para a Liga das Nações, fará as eliminatórias da Copa com Grécia, Escócia e Bielorrússia, ou Belarus, não sei como é que diz aqui no Brasil. A gente tem esses dois termos, Belarus ou Tá trocando Belarus agora, porque Belarus, né? Bielorrússia é o termo antigo usado pela União Soviética e o país usa Belarus. Belarus. Então, Grécia, Escócia e Belarus se perder com a Dinamarca. Grécia, Escócia e Belarus. Um grupo em que Portugal é favorito. Se ganhar a Dinamarca, mais ou menos a mesma coisa. Os adversários são a Hungria, que está crescendo, a Irlanda, que é sempre a Irlanda, pouca técnica, mas muita determinação, e a Arménia, que não é um time tecnicamente forte, mas é algo que os países europeus, especialmente ali do Portugal, Espanha, tentam sempre evitar, porque implica viagem longuíssima, né? Porque é no outro extremo da Europa. Enfim, Grécia, Escócia ou Belarus, Hungria, Irlanda ou Arménia. Não muda muito, né? Ganhando a Dinamarca ou perdendo com a Dinamarca, não muda muito a qualidade do grupo em que vai calhar, em que vai cair, mas entretanto vai ser um ano com muitos compromissos. Entretanto, fica em grupo de 4 seleções, o que é bom, porque há outros grupos de 5 seleções, fica em grupos de 4 seleções, o que implica menos jogos, o que implica menos cansaço dos jogadores, e isso é positivo. E está em grupo de 4 jogos precisamente porque na Liga das Nações se está competindo. Ou seja, uma competição agora implica na outra, né? Enfim, vamos ver. É um ano aparentemente mais calmo do que o do Brasil, apesar de haver uma competição que vai ter final, né? Que é essa Liga das Nações. Só que a Liga das Nações é menos importante para Portugal, acho eu, do que eliminatórias da Copa é para o Brasil. Mas eu concordo com a questão da Dinamarca, né? Para Portugal não é um confronto tão complicado assim. É, curiosidade que você falava da Grécia, eu me lembro da Eurocopa. Não sei se tem um revanchismo, alguma dor daquilo de ter perdido a Eurocopa, a época do Filipão para a Grécia, enfim. Tem umas contas a acertar, sim, ainda, né? Eu acho que ainda não houve, bem me lembro, se bem me lembro, ainda não houve nenhum jogos assim a valer mesmo, a doer com a Grécia. Acredito que Portanto, não. certeza que isso vai ser falado, até porque aquela derrota foi muito amarga, porque foi contra uma seleção que em Portugal se sentia infinitamente superior. Aquela seleção era muito boa, né? Tanto que foi eliminando várias equipes, a seleção grega foi eliminando várias equipes importantes, a Espanha, a França, foi ganhando a todos. Mas era boa por ser muito, muito consistente defensivamente. Portanto, assim, Portugal da Grécia perderem futebol é assim, meio que ainda que um vexame ainda por apagar, né? Se fosse em basquete, que a Grécia é muito forte, aí tudo bem, mas no futebol
É complicado. Eu até peguei aqui é importante a gente saber a Copa para que todos saibam, mas a gente se acostumando, são 48 seleções, já tendo aí na próxima Copa do Mundo em 26 os Estados Unidos, o México e o Canadá classificados, porque são as equipes. Antes tínhamos um classificado como país sede, agora são três. Então restam 45 vagas, elas estão distribuídas as 6 para a América do Sul, bem mais agora. Tem até a possibilidade de uma repescagem, uma sétima, ou seja, a gente falava do Brasil. Muito difícil que o Brasil fique de fora, mas é que é o vexame, a classificação e o futebol que desempenha. A UEFA tem um total de 16 vagas, é sempre a maior, e existe também, dependendo da posição de Liga das Nações, uma espécie de repescagem das eliminatórias com aqueles que vão mal nas eliminatórias e também alguns que pela Liga das Nações tiveram um bom resultado na Liga A, né? E aí no grupo A, o principal na elite da Liga das Nações, podendo ter também um outro caminho para chegar à Copa do Mundo. A Ásia tem um total de 8 vagas, podendo ter uma nona na repescagem. A CONCACAF, que é América do Norte, Central e Caribe, aí estão o próprio Estados Unidos e o México, mas como já estão classificados, abrem mais vagas. Temos então aí total de 3 vagas a mais, podendo ter 4 numa repescagem. A África tem bastante vagas, tem 9 vagas. Aí a Oceania tem apenas uma, é um continente muito pequeno. Pela repescagem pode ter ainda mais um, né? Então temos aí assim que se compõe as 40, vão ser formadas as 48 seleções, pela primeira vez uma Copa do Mundo gigante em 3 países diferentes. Sendo que eu queria só dar um detalhe, é que como há 3 organizadores e há 12 grupos iniciais, esses 3 vão ser cabeça de chave, né? Portanto, só sobram 9 lugares para cabeça de chave. Se o Brasil não está em quinto, eu acho, né? Se por acaso tem um resultado ruim ou outro, pode no ranking da FIFA cair para, imagina, 10º, e aí já não é cabeça de chave, porque são os 9 primeiros é que vão ser cabeça de chave, porque somam esses 9 primeiros os Estados Unidos, México e Canadá, né? Então é importante não bobear muito, não facilitar para não deixar de ser cabeça de chave. Estou a falar do Brasil como podia estar a falar de Portugal, que ainda está atrás do Brasil, inclusive, está em sexto. Então, se por acaso houver resultados ruins, pode cair para nono, para 10º, qualquer coisa assim, depois não é cabeça de chave e pode enfrentar, por exemplo, um grupo onde o cabeça de chave é a Argentina, imagina, Argentina e Portugal, péssimo. Ou o cabeça de chave é França, França e Brasil, logo no grupo, péssimo, né? Mas por isso é preciso ter um pouco cuidado com esse facto de haver 3 organizadores, porque todos eles vão ser cabeça de chave, independentemente do valor que tenham, né? Mesmo o Canadá vai ser cabeça de chave. E a gente vai ser repetitivo e tá fácil de afirmar as grandes seleções mundiais, a Espanha, a França, algumas outras da Europa, como a própria Alemanha, para mim está crescendo bastante. E na América do Sul, a Argentina largou na frente, o Brasil pode chegar lá. Portugal eu vejo como essa concorrência correndo por fora para fazer boas campanhas, mas não ser candidato ao título. O Brasil, do jeito que vai hoje, para mim, a gente está falando já de Copa, não os desafios, né, do ano que vem. Mas tem um outro mundial importante de clubes, que é uma espécie de Copa do Mundo de clubes no ano que vem. E até vou compartilhar aqui, João, para a gente falar a respeito A gente já falou num episódio sobre isso, mas agora projetar, porque a gente já tem os jogos, os grupos, de uma forma mais organizada, inclusive os estádios, onde vai ser disputado. Só baixar um pouquinho aqui. Que a gente tem aí Porto, Palmeiras, Al-Ahly, Inter Miami, e o Al-Ahly do Egito enfrenta o Miami na estreia, o Palmeiras enfrentando o Porto. Olha que bacana. Já temos um Zuc-Tuga aqui no dia 15 de junho, e jogo dos Estados Unidos, East Rutherford, né? Legal que a gente tem um jogo interessante entre os brasileiros. Para mim é passar de fase os dois. Vejo com um grupo difícil. O Al-Ahly não é má equipe e o Inter de Miami jogando em casa com Messi, Suárez, pode de certa forma também buscar a classificação. 2 vagas para 3 equipes, na minha opinião. E o Palmeiras, o maior favorito aí. Eu não vejo o Inter Miami melhor que o Palmeiras. Eu vi jogos do Inter de Miami contra equipes mexicanas
e é muito frágil na sua defesa, meio de campo. Ele tem as estrelas que acabam sendo protagonistas. É muito do futebol americano, é isso. 2 ou 3 jogadores que fazem a diferença. O árabe é assim também um pouco. E no meio de campo, na defesa, tem problemas. Eu vejo, assim, no geral, né, fazendo uma pincelada geral sobre os grupos, e somando os 4 brasileiros e os 2 portugueses, 6 times, desses 6, 5 eu acho que têm a obrigação de passar de fase. Ou seja, todos menos o Botafogo, porque o Botafogo, como veio vinha de outro pote, acabou por ficar com o grupo mais difícil de entre os portugueses e brasileiros, que foi o grupo que inclui Paris Saint-Germain e Atlético Madrid, né? Então aí o Botafogo acaba por ser aquele que tem menos obrigação de passar. Todos os outros, embora os grupos não sejam fáceis, mas todos os outros eu acho que têm por obrigação chegar nas oitavas de final, ou seja, no play-off. E o Botafogo, claro que pode se bater, se estiver bem como acabou agora o Brasileirão, pode se bater direto com o Atlético Madrid ou com o Paris Saint-Germain. Mas eu acho que aí parte um pouco como um pouquinho mais atrás. Ao contrário de Palmeiras e Porto, no grupo A, que você já referiu, o próprio Benfica, que tem o Bayern Munique como grande favorito no grupo dele, mas contra o Boca Juniors, tendo em conta que o Boca Juniors está agora, eu acho que o Benfica é mais equipe, portanto é a obrigação de passar. O Flamengo, é evidente que o Chelsea é o favorito do grupo dele, mas depois acho que é superior ao Esperance de Tunis e ao León, não é? Embora todos eles capazes de causar muitos problemas. O Fluminense tem o Borussia Dortmund como favorito, mas depois é superior ao Mamelodi Sundowns e ao Ulsan, claramente, e, portanto, eu acho que o Botafogo é aquele que, se a gente dissesse assim, olha, parou na fase de grupos, a gente não pode criticar muito, né? Porque parece que Germain e Atlético Madrid são times, por mais que o Botafogo seja rico, são times com orçamentos 5, 10 vezes superior, né? E aí eu vejo, passei ali, né, rapidamente, o sul-americano com boas possibilidades, que não é brasileiro, o River Plate aqui, nesse grupo, apesar que tem o Monterrey do México, o Urawa Red Diamonds, o Monterrey que foi o que eu fiz um jogo e goleou a equipe do Messi, enfim, um banho de bola no Inter Miami, E e aí tem o Inter italiano, né? esse é muito forte. Esse sim. Mas o River Plate, acredito que vai ser bem competitivo com o Marcelo Gallardo, apesar do Campeonato Argentino nem estar na disputa do título, Boca muito mais abaixo. E os brasileiros concordam com todos, e o Botafogo, a gente viu o grupo ali, não sei se faltou algum outro grupo aqui. Acho que é isso aí. Tem também aqui o Fluminense, né? Que tem que se reorganizar, a tendência é a continuidade do Mano Menezes. Aí aqui tem um grupo sem brasileiros. E para fechar aqui tem o Pachuca, inclusive, que eliminou o Botafogo, com o Real Madrid, Al Hilal, Red Bull Salzburg. Mas eu vejo esse grupo do Botafogo realmente, o Flamengo, muito tranquilo, na minha opinião, aqui, por mais que tenha o Chelsea forte, é que aqui tá Flamengo e Chelsea disparados para classificar. Depois, aí a gente vai ver o que acontece. E você chegou a afirmar no episódio que o Bayern de Munique é o seu favorito, que tem boas chances de conquistar. Se o Paris Saint-Germain levar a sério essa competição, o próprio Atlético, são outras equipes que podem, de alguma forma. É um tiro muito longo, eu sei, né? É, Dar um favorito para uma coisa que vai acontecer em junho, julho, mas, é difícil. mas eu não perco nada em apostar, então é Bayern Munique. Perco um pouquinho de reputação, talvez. Se o Bayern Munique for eliminado na primeira fase, é uma vergonha para mim. Mas vou de aposta do Bayern Munique. Eu também vejo como uma boa aposta, mas muitos vão estar correndo por fora, vai depender do calendário. O efeito Botafogo físico, tem falado nisso, alguns europeus vão sofrer. Eu não sei se a torcida, a atmosfera do Seattle é uma equipe que pode crescer. É boa equipe, mas com torcida, será que vai fazer a diferença? Eu não acredito muito em equipe americana. Acredito pelo mercado, pela questão mercadológica, pode ser que chegue numa fase mais final, semifinal, mas eu não vejo com potencial para isso. E se vai ter alguma surpresa de outro continente também. A gente falava sobre isso, né? Asiáticos, africanos. Mas eu vejo sempre Europa e América do Sul à frente e alguma outra equipe da região. Os mexicanos vão ter muita torcida nos Estados Unidos, né? Isso ajuda bastante. E o Brasileirão de 2025, o que a gente pode esperar? Terminou o Brasileirão com o Botafogo campeão.
Eu acredito que ainda são os mesmos candidatos de sempre dos últimos anos, ainda estão Flamengo, falei isso no último episódio, Flamengo e Palmeiras a depender, mas aí tem a questão dos técnicos. Quem continua com seus técnicos e estão bem levam vantagem e podem se encaminhar para um ótimo Brasileirão. A gente fez aqui também um balanço do ano e elogiamos demais, por exemplo, o trabalho de recuperação do Internacional com o Roger Machado, e o Internacional na segunda metade do campeonato com uma excelente campanha, excelente futebol, até os 3 últimos jogos foi mal em termos de resultado, mas ali virou a chave quando ele garantiu a vaga direta na Libertadores, perdeu alguns jogadores, começou a poupar e não serve como desculpa, mas caiu bastante o rendimento do Internacional, teve até problemas pessoais de jogadores com problema com seus pais, o Thiago Maia, o Wesley perdeu o pai num acidente trágico de moto, enfim, de trânsito, e o grupo perdeu jogadores importantes, não jogou com o Borré algumas partidas, estou falando do Internacional, que é aquela equipe, para dar o exemplo, mas não é candidato. Não Sim, adianta, não é candidato ao título, é candidato a fazer mais ou menos a mesma coisa, brigar para se classificar uma vaga direta de Libertadores. Para mim é Botafogo, é Palmeiras, é Flamengo, e aí um quarto que pode, de alguma forma, como o próprio Fortaleza, cada ano se reorganiza e chegou em algum momento estar brigando na pontuação para tentar ser campeão. Não sei se o Bahia vai crescer nessa temporada, falta muita coisa, mas o Bahia é uma equipe que tem possibilidades de estar numa prateleira abaixo também dos principais favoritos, mas é Flamengo, é Palmeiras e Botafogo e vem o resto depois. eu concordo, né? A gente tem que se fosse uma pole position, né, da Fórmula 1, a gente tem que colocar esses carros lá na frente, né? Pelo que tem feito nos últimos anos, sendo que o Botafogo, por mérito, pelo que fez nos últimos 2, não apenas neste, mas até no anterior, em que lutou até perto do fim, já tem que chegar lá perto. O problema, você falou dos treinadores, né? É que o Palmeiras sabe quem é o seu treinador, o treinador que já está há muito tempo, não sei se também essa relação não está um pouco desgastada até. Mas, de qualquer forma, ele tem demonstrado, o Abel Ferreira, né, que se renova, que se recicla, né? E o Flamengo parece muito em lua de mel com o Filipe Luís, vamos ver. Se o Filipe Luís parece ser um cara com bastantes qualidades, vamos ver, ele é cedo, mas Ele é parece um novato um na novato. profissão, mas ele encaixou como o Roger encaixou no Inter, por exemplo. Então, Exatamente. tá muito bem encaixado no Flamengo e com o grupo do Flamengo, que sempre é muito complicado de administrar o vestiário. Mas como ele saiu do vestiário e virou o líder deles, facilita. Facilita. E aí o Botafogo pode estar em desvantagem se perder o Arthur Jorge. Né? Isso aí é muito importante. Não que eu digo, eu já disse em episódios passados, às vezes os treinadores, um não é maravilhoso e o outro é péssimo. A questão é o momento, né? E nesse momento, quando se perde uma liderança dessas, há um luto no próprio time, no próprio clube. Se por acaso o Arthur Jorge sair, eu não sei a hora em que este programa for para o ar, se há alguma novidade sobre isso, porque isto é de 2 em 2 minutos, há novidades, quando é mercado. Mas se o Arthur Jorge confirmar que fica, o Botafogo é realmente um dos 3 grandes candidatos. Se por acaso sair, o Botafogo perde um pouco esse barco e vem para trás. O Botafogo, entretanto, foi campeão ano passado, depois de 29 anos sem ser. Neste momento, segundo uma lista que vi, dos grandes, não estou a falar do Guarani, nem Atlético Paranaense, nem Curitiba, que com todo o respeito não são considerados os 12 grandes, o grande que está há mais tempo sem ganhar é o Internacional, que não ganha desde a década de 70, ou seja, desde 79, aquela era que você deve lembrar melhor que eu, de Falcão e tantos mais. Maravilhoso, time espetacular, principalmente os times de 75 e 76. É que 79 é o único campeão invicto até hoje do Campeonato Brasileiro. O time que nunca perdeu no Campeonato Brasileiro. Tem um livro do Falcão sobre isso, inclusive. E o segundo time dos grandes, repito, dos grandões, aqueles 12 que a gente costuma falar, os 4 cariocas, os 4 paulistas, os 2 gaúchos e os 2 mineiros. O outro clube que está há mais tempo sem ganhar, curiosamente, é o Grêmio. Há menos tempo, né? Foi desde 96, mas também já é um jejum longo. Ou seja, está fazendo falta, digo eu, que nem brasileiro sou, está fazendo falta uma vitória de Brasileirão do Clube Gaúcho. E você fala que o Internacional não é candidato, mas eu acho que o Internacional, tendo em conta que também está em lua de mel com o seu treinador, né? Com uns reforços aqui e ali, não saindo muita gente, pode realmente se aproximar, ou pelo menos ficar ali naquela segunda linha, voltando à metáfora da Fórmula 1, naquela segunda linha ali
da pole position, e quem sabe, é um clube grande, é que depende de muita coisa, né? Vai que... Mas é que o Inter tem o contrário da opinião que eu dei em relação ao técnico. O Flamengo permanece em jogadores e o técnico, por exemplo. O Palmeiras deve se reforçar, vai perder o Estevão, mas permanece o técnico, um trabalho muito longo. O próprio Vojvoda no Fortaleza permanece, não é sempre um super elenco, mas é muito bem organizado e certamente estará no mesmo patamar, sempre usando uma expressão, beliscando alguma coisa, né? Dá uma beliscada em alguma coisa por ali. Agora, o Internacional, a tendência é perder jogadores importantes. O Bernabei, o Celtic está jogando muito pesado, valorizou o jogador. O Inter não tem dinheiro para comprar no patamar que o Celtic quer. E talvez a gente falava do Cruzeiro, né? Talvez o Cruzeiro leve esse jogador. Além do Dudu e Gabigol, eu vejo um poder econômico. O Wesley provavelmente vai sair do Internacional também, um dos melhores jogadores do Inter nessa arrancada final, também não deve permanecer. Acredito que o Internacional tem que apostar nos garotos, porque economicamente está complicado. Os garotos vão ter que se afirmar, tentar algo, não sei se do nível do Palmeiras, mas assim, o Estevão, o melhor jogador do Palmeiras, foi formado no Palmeiras. E na temporada anterior havia outro que já Real Madrid, que é o Endrick. Então, o Inter depende muito disso e o Grêmio também. Agora, o Grêmio é pior ainda. O Grêmio vai fazer um desmanche no seu elenco, vai tirar muita gente, vai perder jogadores como o próprio Soteldo, tendência que não fique, que era um jogador que dá confiança do Renato e que muita gente contesta, mas vira e mexe no Grêmio, ele numa ponta esquerda, driblava, ia para cima, chegou a fazer a diferença em alguns jogos de dificuldade, com gols importantes, em momentos que o Grêmio estava para ser rebaixado. Mas agora o Renato não estava bem, foi um ano de enchente, eu concordo com o Renato nesse aspecto, complicou, o Grêmio foi o que menos jogou em seu estádio em função das enchentes. Agora o trabalho não foi bom, só que quem vai substituir o Renato? Eu vejo, por exemplo, nesse aspecto, o Corinthians, que se questionou muito o Ramon Dias, mas muito bem encaixado no final da temporada, e mais forte muito mais forte que o Grêmio, a gente viu no confronto, foi um banho de bola do Corinthians no Grêmio, na casa do Grêmio, então não adianta jogar na arena e tomar um banho de bola do Corinthians. É que o brasileiro, Memphis Depay, foi um chocolate do Corinthians dentro da arena do Grêmio. Isso aí é inadmissível o Grêmio jogando em casa. Então, para ter uma ideia do patamar. É que o Brasileirão é de todos os campeonatos do mundo relativamente importantes, o mais difícil de prever, porque além de tudo isso, desse desmanche que há muito, porque muita gente vai para a Europa, vai para outros lugares, há outras competições, né? Vamos que o Inter, por exemplo, começa a engrenar na Libertadores, e vai canalizar tudo para a Libertadores. Vai que o próprio Botafogo, dessa vez, só está canalizado para a Copa do Brasil, porque no campeonato ficou um pouquinho... Então tudo muda, tudo muito variável. No meio do caminho, há o Mundial de Clubes. Imagina que os times, acontece muitas vezes, né? Estão ótimos antes de ir para essas paradas, aí voltam 3 derrotas seguidas, 4 derrotas seguidas, por causa dos fusos horários, por causa do mudar o chip, ou seja, é muito difícil prever o Brasileirão. Eu já tentei fazer isso e já reparei que é muito mais difícil. Fácil mesmo é prever o portuguesão, né? Porque aí, em 90 edições de competição, só por 2 vezes não ganharam um dos 3 grandes, né? Agora, esse é um pouco mais difícil de prever, porque o Sporting parecia estar muito embalado, de repente começou a perder, e agora o Benfica parece ser a equipe do momento, embora também ainda não tenha convencido, né? Mas parece ser a equipa pelo menos mais forte, até porque o Porto está numa remodelação, que vai demorar um pouquinho mais para se tornar competitivo como era antes, no tempo do Sérgio Conceição. Muito equilibrado o campeonato português nesse momento, porque o Sport ainda pode se recuperar. Se ele vira a chave de novo de volta, ele é muito forte com os jogadores que tem. Tá faltando mais a questão de liderança, encaixe e a perda do seu grande técnico Rubem Amorim no Manchester United. Agora, eu vejo o Porto já encaixando com o seu técnico, o Benfica também, e como falei no episódio anterior, muito difícil afirmar qual vai ser a equipe. O que eu vejo de diferente é que, claro, todos os anos tem sido assim, mas não há aquele quarto protagonista que possa tirar pontos ali ou acolá. Até existe um ou outro, tem resultados importantes na Liga Conferência do Vitória
de Guimarães, o Braga não é o mesmo de alguns anos atrás, então eu vejo com certeza isso é que a gente pode afirmar. O Campeonato Português é muito mais fácil dizer que, Isso. diferente do brasileiro, um desses três será o campeão. E não sei se o Sporting conseguirá ter esse campeonato em sequência. Estava muito mais próximo disso e agora eu vejo que ele corre risco. Mas se eu fosse colocar fichas, como ainda falta muita coisa, eu empato os três hoje na possibilidade, porque nesse momento o Benfica está melhor, em pontos pode, ganhando todos os jogos, chegar ao título. Mas o Porto tem as suas possibilidades também, e o Sport se recuperando volta para a briga. Isso é legal, eu acho legal porque o campeonato português está imprevisível e ele vai ser emocionante nessa arrancada aí. Diferente do futebol brasileiro, o final da temporada, a gente diz assim que o Papai Noel foi preto e branco aqui, né? Porque geralmente Papai Noel, no Rio Grande do Sul se usa muito isso, até porque Papai Noel azul é mais raro, né? Mas tem Papai Noel azul no Rio Grande do Sul por causa da questão Inter e Grêmio, então não dá para ter Papai Noel vermelho em tudo que é lugar. Claro que tem, tudo que é shopping, mas existe. Quando o Grêmio faz uma festa de Natal, o Papai Noel é azul. Até um cronista famoso do Rio Grande do Sul, que já morreu, o colunista Paulo Santana, tenho certeza que você já ouviu falar, gremista, assumido, ele certa vez fez uma festa no Estádio Olímpico e entrou com o Papai Noel azul, mas acredito que o Papai Noel não é verde, não é rubro-negro, nem tampouco azul, ele é preto e branco do Botafogo. Temos um Papai Noel a moda antiga, né? Sem as cores que a gente está acostumado. Aqui, pelo menos no Brasil, o Papai Noel foi Botafogo. Nas festas de Natal do Sporting também vai sempre vestido de verde, e do Porto de azul, lógico, porque ninguém quer sequer a cor vermelho ou encarnado, como a gente diz, por perto. Mas, de qualquer forma, quem vai não é o Papai Noel em Portugal, quem vai é o Pai Natal, que é como se diz em Portugal, Papai Noel. Não existe essa história de Papai Noel lá, não. É Pai Natal. É mais uma língua que nos desune e que nos desune aqui nesse momento natalício, né, natalino. Pai Natal, não Papai Noel. Eu, como já moro aqui há algum tempo, já começa a entrar na cabeça o Papai Noel, mas de vez em quando ainda falo o Pai Natal, lógico, e as minhas filhas que nasceram no Brasil ficam, o que é isso, Pai Natal? Não, é Pai Natal, não é cá Papai Noel. Mas não se diz aí nem Papai Natal. Não, aliás, não se usa papai em Portugal, usa quando muito papá, né? Assim, de uma forma mais carinhosa de falar do pai, não papai, é papá, No... mas de qualquer forma é pai, o E povo não é mamã também, não. Mamãe e mamã. mamãe, Mama. papá. É que essa é a forma quando os pais se referem à criança, ao bebê, né? E o bebê aprende a falar. Aqui no Brasil, alguns lugares, o papai ainda, pessoas adultas, para nós do Sul é estranho, porque o meu pai e a minha mãe é papai quando eu era nenezinho, criança, papai, tu fala com uma criança. Quando você fica adulto, ou até jovem já, com 14, 15 anos, adolescente, já fala pai e mãe e, não tem papai e mamãe, mas o carioca, por exemplo, é papai, mamãe, é o tempo inteiro isso, né? Mamãe isso, a mulher tem 50 anos e uma mamãe de 80. Para nós não tem isso. O papai mesmo, para nós, unanimidade no Brasil é o Papai Noel. E tem Isso. até aquela brincadeira da Mamãe Noel, né? Tudo comercial, aí no shopping tem, em festividades, enfim, tem A papai e mãe, tem Mamãe Noel. a mãe Natal, em Portugal é a mãe Natal. É a mesma coisa, então, interessante. E para nós soa muito estranho mesmo se chegasse num lugar e vai lá tirar uma foto ou É. sacar uma foto com o Pai Natal. Uhum. Natal é a festa, não se diz Pai Natal, né? É diferente. Como para vocês o Papai Noel deve ser bem diferente e para suas filhas também deve ser algo que deve ter ficado engraçado quando chegaram no Brasil e viram essa festividade ter aí um Papai Noel e não o Pai Natal, né? Exatamente. Lá em Portugal, os brasileiros, quando falam Papai Noel, os portugueses também riem, haha, Papai Noel e tal. Mas embora já conheçam a expressão de telenovelas, que passam lá muito, etc., mas é assim, é engraçado, porque é bem diferente, né?
Sim, então a gente aproveita, né? Ainda teremos programação e episódios para falar do ano que vem, do Natal, enfim. Mas já que falamos de Natal, de Papai Noel e Pai Natal, um Feliz Natal a todos aqui, para podem estar vendo esse episódio mais à frente, até já no ano que vem. Feliz Ano Novo a todos, é o que a gente deseja, e que se inscrevam no Zuca e Tuga, que ele continue tendo muito sucesso, crescimento, com novas entrevistas a você, João, também, mas a gente vai desejar isso, nós estaremos sempre conversando como amigos, muito próximos, a sua família, enfim, um Feliz Natal e um ano próspero, e principalmente para os nossos clubes, para o nosso futebol, que é o nosso negócio, e que seja muito próspero e tenha muitas estrelas brilhando, além da estrela solitária que foi o Botafogo por aqui. Não é mesmo? Um forte abraço aí, João. Até o próximo episódio. Obrigado. Um Feliz Natal a todos e um ano próximo para nós e para todos os clubes de futebol, para Portugal, Brasil, etc. Um grande abraço.